Bom, então aqui está um pouquinho mais detalhado, certo? Mais simples, né? Em que, sem pré-aperto, eu quero toda a área do triângulo, certo? Com pré-aperto, vai ser a área desse triângulo menos a área desse triângulo, só revisando, e o resultado, né, como é metade do cabo, eu multiplico por 2, certo? Então, a energia potencial elástica, né, que a gente acabou de ver, é igual a mgh, né? Energia potencial elástica é relacionada à área aqui. E se eu tiver, por exemplo, queda livre, entra aqui na equação, certo? Entra aqui na equação também, né? Aqui mais mg, vou chamar aqui de HL, que é o H de queda livre, né? Como se na cota 0 ele já tivesse aqui, ó, essa cota 0, né? Ele já tivesse aqui absorvido energia cinética, né? Mas eu posso chamar a energia cinética de mgh em queda livre, certo? Então, do ponto de vista unidimensional, o sistema, né, é não linear, mas os seus componentes continuam no estado linear para a gente calcular, certo? O sistema por conservação da energia. Bom, então aqui eu vou agora o nosso mesmo problema, certo? O fator de área, diâmetro, área calculada, modo de elasticidade, o comprimento considerado para modo de elasticidade, já estou vindo direto aqui, L sobre 2, certo? Para meio vão, ok? Para calcular meu K equivalente. E aqui o meu K equivalente em Newton metros. Na minha primeira análise, massa sem kgf, isso daqui é L0 sobre 2, certo? Isso aqui é L0 sobre 2, 4 metros, né? Aqui no nosso problema, o vão total é 8 metros, certo? Então, isso aqui é L0 sobre 2, 4 metros. De maneira didática, esse ponto aqui é o ponto de equilíbrio, né? Como a gente viu, a massa ela vai caindo, né? Até uma faixa aqui inicialmente praticamente em queda livre, né? Apesar de que existe uma certa rigidez, mas ela vai aumentando gradativamente. Ela chega aqui nesse ponto de equilíbrio e aí depois o sistema já com a rigidez aumentando, né, exponencialmente, precisa reter essa queda. Então vamos ver o que isso daqui vai dar em termos de resultado. Na primeira análise aqui, ó, sem pré-aperto, certo? E esse F0 aqui é o T0 com a consequência do pré-aperto. Bom, então, uma vez visto a teoria, vamos aos números, certo? Então aqui a gente tem nosso antigo problema, certo? Sempre repetindo os dados aqui, né? O vão 4.000 milímetros, mesmo cabo de aço, mesmo fator de área, o mesmo K elástico, equivalente aqui para os 4.000 milímetros. A massa aqui é 100 kgf, na nossa anotação aqui é L0 sobre 2, aqui na nossa anotação é L sobre 2, isso aqui, certo? L sobre 2 na nossa anotação. Eu mudei algumas coisas aqui, a flecha que eu chamando de dy, eu inseri o seno aqui, que nada mais é do que a flecha sobre a hipotenusa. Aqui está o dx, que é a variação. Esse que eu chamo de força aqui é a tração. E aqui está o Fy, né? Que é a força que atua no corpo, né? De queda. E essas duas forças aqui, ó, eu transformei já direto para kgf. Só uma questão de unidade, certo? kgf, só uma questão de unidades. Bom, então o que a gente vê, né? Como a gente viu, a gente tem mais ou menos aquela queda aqui, sim, mais ou menos
esse ponto, né? Vamos supor que, por exemplo, para esse caso aqui, ó, o ponto de equilíbrio esteja mais ou menos aqui, e você tem a desaceleração, ela vai pertencer a essa área aqui, certo? Então, você tem toda essa queda aqui, que a gente chama exageradamente quase em queda livre, né? Que o sistema vai ganhando rigidez. E aí depois você tem um espaço curto para desaceleração. Tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, aqui, ó, mais ou menos aqui em 0,3, né? Está 114 quilos, ok? Que é onde está o equilíbrio, né? Então, ele desceu isso daqui tudo, ó. E só nesse espaço aqui, ó, esse aqui está mais ou menos, os DY estão mais ou menos em escala, certo? Só nesse espaço aqui é que acontece a desaceleração. Então, por esse sistema ser não linear, você tem uma amplificação de 3,96, certo? Que é 396 kgf. Nem todo sistema é tão ruim que nem esse. É um sistema ruim mesmo. Um vão, 8 metros, sabe? Vão grande. Então, esse sistema, na verdade, é ruim. Nem todo assim, mas é bom a gente colocar de primeiro, né, um sistema ruim, para a gente ver como pode enganar, né? Então, às vezes, por exemplo, você vê em algumas memórias de cálculo, sem nenhum tipo de análise dinâmica ou qualquer coisa do tipo, a pessoa simplesmente usando um fator de amplificação dinâmica 2. Tudo bem que nessa análise aqui, a gente não está considerando as perdas, mas mesmo considerando as perdas, você nunca vai ter 50% de perda, certo? Você teria aí mais ou menos um número bem menor, certo? Para chegar a 2, né? Então, por exemplo, uma amplificação dinâmica 2, para esse exemplo aqui, seria um péssimo número. Você estaria, na verdade, subdimensionando a sua carga, ok? Aqui agora vamos deixar a situação até um pouquinho mais complicada. Eu coloquei aqui, ó, 0,5 metros em queda livre, certo? Então, por exemplo, para um Talabart de 1 metro, como se fosse um fator de queda 0,5, né? Então, já nesse estágio aqui, ó, ele já possui, né? Eu estou chamando aqui de energia gravitacional, mas na verdade ele cai 1 metro em queda livre, né? Que é energia cinética, certo? Mas como toda energia potencial cinética se transforma em elástica, estou colocando só a gravitacional aqui, simplificando, né, as questões para conservação da energia, certo? Então, toda essa energia aqui, na verdade, né, aqui, ó, ela vai se transformar em energia cinética. E a situação se torna mais grave ainda, né? Ele cai basicamente até aqui, e ele tem isso aqui de desaceleração, né? E aí você passa a ter uma flecha aqui de 0,564 e a amplificação dinâmica aqui, certo? Com esse fator de queda, que é um fator de queda alto, né? Isso aqui é mais um exemplo ilustrativo. Esse tipo de fator de queda, na grande maioria das vezes, não é nem recomendado para a linha flexível, né? Mas a gente está trabalhando aqui com um exemplo ilustrativo de 7,51, tá vendo? Por quê? É simples a explicação. A energia não tem para onde ser absorvida, certo? Certo? Nessa nossa análise aqui, ó. O único sistema que absorve energia aqui, ó, é o próprio cabo de aço, né? Então é um sistema bem, vamos dizer, bem ruim esse daqui, né? Então esses números eles podem ser melhorados se você, por exemplo, colocar um absorvedor de energia aqui, certo? Se ao invés de a gente ter uma ancoragem aqui, ó, se a linha fosse de múltiplos vãos e você tivesse mais cabo de aço aqui, por exemplo, para absorver energia, certo? E quem quiser, como exercício, calcular, né, essas energias aqui, ó, é MGH, né, que é o H total aqui dy, mais o MGH dessa queda livre aqui, né? Então, vou puxar para cá, ó. Isso aqui é MG, vou chamar aqui de dy,
mais mgh de queda livre, certo? E essa parte aqui, né? Como a gente está partindo do zero, é simplesmente a área do triângulo, né? Certo? A gente tem um gráfico aqui na área do triângulo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui a tração aqui de 26.900 newtons. Eu tenho um dx aqui, certo? Que é esse dx aqui, ó, de 0,03996. Se eu calcular a área do triângulo aqui, né, que é base vezes altura dividido por 2, vezes 2, por quê? Porque a gente está calculando só um lado, né? Certo? Então, é base vezes altura, né? Dividido por 2 vezes 2, você vai achar exatamente esse valor aqui de energia potencial elástica. E por fim, eu coloquei aqui agora um pré-aperto aqui, certo? E lembrando, né, esse pré-aperto que eu estou colocando aqui, ó, é o pré-aperto total. Aí quando a gente vem para essa análise aqui, certo? Para calcular inclusive a tração inicial, né? A gente vem para metade do vão aqui, né? Que é 0,025 vezes o K referente à metade do vão, para a gente agora vir para o nosso problema, que a gente sempre divide o problema para a metade do vão, certo? Então, já de início aqui, ó, ele já tem em newtons, né, que eu transformei para quilos, ó, ele já tem um valor inicial de tração aqui, né, a gente já viu pré-aperto. E os valores aqui de energia elástica, eles vão ser calculados agora, né, baseado na área do trapézio. Em que eu tenho base menor, entra esse valor aqui em newtons, certo? Esse daqui em newton, né? Que é 16.997 newtons. Base maior, onde eu achei meu equilíbrio aqui, ó, em newtons, né? Vai entrar aqui 29.761 newtons, certo? Aqui entra o dx, né? Aí você calcula a área do trapézio. Base menor mais base maior, vezes a altura, que é o dx, dividido por 2, vezes 2 também, né? Porque isso aqui é referente a um lado do triângulo, certo? Você vai achar esse valor aqui de energia elástica, né? É interessante notar que quando a gente deu um pré-aperto, o fator de amplificação dinâmica, ele melhorou, porque você torna, né, o sistema ele mais rígido nesse começo aqui. Ele atinge o equilíbrio primeiro, né? E aí, depois ele começa a desaceleração, certo? Porém, alguém pagou o preço. Você passa a ter um valor de tração maior, certo? Mas eu reforço que esse sistema aqui, 8 metros sem nenhum tipo de absorvedor de energia e sem nenhum tipo de múltiplos vãos, certo? Ainda mais colocando aqui fator de queda 0,5, ele é um sistema ruim. O resultado para um fator de queda exatamente zero, né, como foi o primeiro exemplo, né, que tem uma amplificação de aproximadamente 4, ficou até tolerável, né, mas assim, dificilmente na prática, né, a gente apostaria num fator de queda zero, né, sem nenhum tipo de erro humano. Aí nos próximos exemplos a gente vai melhorar essa análise, certo? Inserindo um absorvedor de energia. Isso vai ser na próxima aula.